Após anos de opressão, o povo de Israel gemia sob o domínio dos filisteus. A terra que outrora havia sido prometida e conquistada, agora estava sob controle de seus inimigos. O povo, que havia sido resgatado do Egito, guiado pelo deserto e sustentado por milagres, mais uma vez se distanciava de Deus e, como consequência, caía nas mãos dos opressores. Mas Deus, fiel à sua aliança, nunca abandona completamente os que são seus. Sempre que Israel se arrependia, o Senhor levantava um juiz, um homem ou mulher cheio do Espírito, para libertar seu povo. E entre todos os juízes que Deus levantou, nenhum teve uma história tão intensa, trágica e impactante quanto Sansão. Sua história começa antes mesmo de seu nascimento. O anúncio de um nascimento milagroso. Em uma pequena vila de Israel, vivia um homem chamado Manoá e sua esposa, que era estéril. Eles não tinham filhos e, para um casal hebreu, isso era motivo de tristeza e vergonha. Mas Deus já tinha planos. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu à mulher e disse: "Eis que tu és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e começará a libertar Israel das mãos dos filisteus." O anjo deu orientações específicas. A mulher não deveria beber vinho, nem comer nada impuro, pois a criança seria separada para Deus desde o ventre. Ela contou tudo ao seu marido, e Manoá, impressionado, orou pedindo que o mensageiro voltasse para instruí-los. Deus respondeu à oração, e o anjo apareceu novamente, confirmando tudo. Pouco tempo depois, ela engravidou e deu à luz um menino. Chamaram-no Sansão, que significa pequeno sol, e de fato, ele iluminaria uma geração com feitos surpreendentes. O homem de força sobrenatural. Desde jovem, o Espírito do Senhor começou a se mover sobre Sansão, mas sua força não vinha de músculos ou de treinamento militar. Era um poder divino, ativado quando o Espírito de Deus o tomava. Sansão cresceu diferente. Como nazireu, não cortava o cabelo. Essa era a marca externa de sua consagração. Mas por dentro, o coração de Sansão oscilava entre a fé e a impulsividade. Ele cresceu forte, impetuoso, corajoso, mas também impulsivo, teimoso e muitas vezes dominado por seus desejos. Em vez de se casar com uma israelita, como Deus desejava, Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia. Mesmo contra a vontade dos pais, ele insistiu: "É essa que eu quero." Mal sabia ele que aquilo faria parte dos planos de Deus para provocar conflito com os filisteus. A primeira luta, um leão e uma lição. A caminho do casamento, Sansão foi atacado por um leão, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, e ele rasgou o animal com as próprias mãos. Nem espada, nem ajuda, apenas força sobrenatural. Mais tarde, ele voltou ao local e viu que abelhas haviam feito um enxame no cadáver do leão. Pegou o mel e comeu. Esse episódio se tornaria parte de um enigma que lançaria sobre os filisteus durante seu banquete de casamento. O enigma e a traição. Durante a festa de casamento, Sansão desafiou os filisteus com um enigma baseado na experiência com o leão. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Eles não conseguiam decifrar. Então, pressionaram a esposa de Sansão até que ela o convenceu a contar. Ela entregou o segredo aos filisteus, e eles revelaram a resposta como se soubessem sozinhos. Sansão, furioso com a traição, matou 30 homens para pagar a aposta. Depois, abandonou a esposa e, ao voltar, descobriu que ela havia sido dada a outro homem. O coração dele se encheu de ira. E ali começou sua guerra pessoal contra os filisteus. Raposas, queimadas e vingança. Em resposta, Sansão capturou 300 raposas, amarrou-as em pares com tochas acesas e soltou-as nas plantações dos filisteus. O fogo destruiu plantações, vinhas e olivais. Os filisteus revidaram matando a mulher de Sansão e sua família, e assim a espiral de vingança aumentava. Sansão, então, atacou os filisteus com grande fúria.
matou muitos deles com brutalidade. O conflito estava instaurado. Israel via naquele homem um juiz, mas os filisteus viam um terror, a queixada de jumento. Em outra ocasião, 1000 filisteus vieram para capturá-lo. Sansão, sozinho, pegou uma queixada de jumento, um osso seco, e matou todos eles com ela. Uma cena inacreditável. Ao final, exausto e com sede, clamou a Deus, que abriu uma fonte no deserto para saciá-lo. Deus o fortalecia mesmo após a batalha. Dalila entra em cena. Anos depois, os filisteus tramaram algo diferente, uma armadilha emocional. Escolheram uma mulher chamada Dalila, sedutora, manipuladora, e ofereceram a ela uma grande quantia em prata caso descobrisse o segredo da força de Sansão. Ela começou um jogo de sedução. Com palavras suaves e carícias, tentava arrancar dele a verdade. Diga-me, Sansão, qual é o segredo da tua força? Ele mentia. Dizia que se o amarrassem com cordas novas, perderia a força. Ela fazia isso, chamava os filisteus, e ele se livrava com facilidade. Mais uma vez e outra vez, ela insistia. Como você diz que me ama e não confia em mim? Depois de muita pressão, lágrimas e manipulação, Sansão cedeu. Nunca passou navalha sobre a minha cabeça, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre. Se cortarem meu cabelo, perderei minha força. Dalila viu que ele falava com sinceridade. Enquanto ele dormia, mandou cortar suas 7 tranças, e o Espírito do Senhor se retirou dele. A humilhação Sansão acordou achando que ainda era forte, mas a força havia ido embora. Os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos e o levaram a Gaza, onde virou escravo. Girava um moinho como um animal de carga. O homem que havia matado 1000 com uma queixada agora era cego, humilhado e sozinho. Mas algo começava a acontecer. Seu cabelo começou a crescer novamente. A última vitória. Certo dia, os filisteus fizeram uma grande festa no templo do seu deus Dagon. Reuniram milhares de pessoas, inclusive os líderes, para zombar de Sansão. Mandaram trazê-lo para diverti-los. Sansão, cego, foi guiado por um servo até o centro do templo. Pediu ao rapaz que o colocasse entre as colunas que sustentavam o edifício. E ali, com a alma quebrada e o coração arrependido, orou. Senhor Deus, lembra-te de mim, dá-me forças, só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Ele firmou as mãos nas colunas e disse, morra eu com os filisteus. Com toda a sua força, empurrou as colunas. O templo ruiu. Milhares morreram. E naquela morte, Sansão matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Reflexão final. A história de Sansão é poderosa e dolorosa. Um homem escolhido por Deus, dotado de força sobrenatural, mas que foi vencido não por um exército, mas por seu próprio coração. Sansão caiu porque confiou demais em si mesmo, brincou com o pecado, ignorou sinais e se afastou da sua consagração. Mas mesmo no fim, Deus ouviu sua oração, porque Deus é misericordioso. Ele é o Deus que restaura até mesmo os que caem profundamente. Sansão morreu, mas sua história fala até hoje. Ela nos lembra que não é o dom que sustenta um homem, é o temor de Deus. A força física sem sabedoria espiritual é destruição. O pecado não se vence com força, mas com obediência. E mesmo quando caímos, há um caminho de volta através do arrependimento sincero. Você pode ter errado, pode ter se afastado, mas se você clamar, como Sansão clamou, Deus ouve, Deus responde, Deus restaura.